Então, como eu já tinha falado, eu não abri mão de ser mãe, eu não abri mão de ser esposa, eu não abri mão de ser estudante. E eu um dia eu falei assim, ano que vem eu vou voltar para a escola. Eu lembro do local que eu estava, as pessoas que estavam perto de mim. E teve uma pessoa, eu nunca parei de estudar por causa do meu filho, né? Nessa época eu tinha um filho só e eu parei de estudar por aquilo que eu falei com vocês. Eu não estava acreditando que um dia eu ia conseguir alcançar meu objetivo. Então, assim, quando eu imaginava o meu objetivo, eu via o meu objetivo cada vez muito longe de mim. Aquilo foi me deixando eu meio perdida, meio sem esperança. E aí eu parava de estudar, né? Assim, e aí eu parava de estudar. E quando chegou, porque assim, quando a gente começa a fazer uma coisa, a gente começa a fazer uma coisa muito entusiasmado. E ao decorrer daquilo que a gente está fazendo, que vem as dificuldades, que a gente vai desanimando, né? Mas quando, por exemplo, assim, chega em dezembro, né, mais ou menos em dezembro, que você vê todo mundo lá passando de série, todo mundo, tô falando no caso do estudante, né, passando de série, todo mundo comemorando e rasgando os cadernos, jogando pra cima, blá, 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 porque agora eu podia rasgar o caderno, né, e aí você pega e, pô, eu não tô ali, cara, eu desisti, eu parei, eu me entreguei. E eu lembro que em uma dessas conversas eu falei, esse ano que vem eu vou voltar a estudar, se Deus quiser. Aí eu já estava na sétima série, estava na sétima série. Eu tinha parado muitos anos já de estudar. Aí eu acho que eu já estava com uns 20 e tantos anos já. E aí teve um infeliz que falou assim, duvido, você jamais vai conseguir concluir a oitava série. E eu não gosto muito de fazer as coisas para provar para ninguém que eu sou capaz. Eu acho que a gente tem que fazer porque a gente é capaz. Eu sou capaz. Mas eu me senti muito chateada, sabe? Imaginar, pô, minha história toda, o cara fala assim comigo. E por um lado foi muito bom ouvir aquilo, aquela raiva que eu senti, mexer com o meu ego, né? Mexer com a minha capacidade, com o que eu acreditava, foi muito bom. No ano seguinte eu voltei para a escola. E eu voltei para a sétima série, fiz a sétima série, para mim, até hoje, eu acho que foi uma das séries mais difíceis para mim. Mas eu voltei para a sétima série e não lembro se eu tive boas notas, vou até olhar o meu meu histórico, não lembro se eu tive boas notas, mas eu passei de série, eu fui para a oitava série. Quando eu cheguei na oitava série, engravidei novamente. eu sempre fui daquela assim que eu sonhava em ter muitos filhos. Eu sempre sonhei em ter casa cheia, sabe? Eu fui criada com irmãos, né? Eu não fui criada eu sozinha, eu fui criada brigando, dormir na cama com mais de um, dividindo o ovo. Mas eu fui criada assim, então eu sempre sonhei em ser mãe de muitos. E aí até demorou bastante eu ter engravidar novamente. E eu fiquei grávida de uma menina. Eu estava na oitava série quando minha menina nasceu. E eu lembro assim que eu arrasei, sabe, assim, na oitava série eu arrasei. Então assim, eu tive notas maravilhosas, passei assim de letra na oitava série. Aí o médico, eu lembro assim que o médico falava comigo assim, aí quando é que a gente vai marcar a cesariana? Você pretende, eu falei, doutor, até de quando a quando que eu posso ganhar ela? Ele falou assim, olha, você pode ganhar ela do dia 30 de dezembro, até o dia 15 de janeiro. Eu falei, não, dia 30 de dezembro eu já passei, eu já tô livre, bacana, dá pra marcar. E aí eu fiz as minhas provas finais, foi graças a Deus, minhas gravidezes eu não posso reclamar, foi assim, lógico que eu ia pra escola, tinha minha professora de matemática levava o travesseiro da casa dela para me sentar, às vezes eu tinha que levantar, tal, sentia dor nas costas,
né? Mas o meu marido ficava com o meu menino, tenho uma irmã que ela cuidava do meu menino, minha mãe cuidava do meu menino, e eu ia para a escola, assim, tranquila, meu menino sempre foi muito bem cuidado. E eu ganhei a minha menina, hoje eu estava no primeiro ano, segundo grau, cara, era muita coisa, com uma menina que morava na Carvoeira, era muita coisa. Então assim, eu tava sendo a primeira dos filhos da mamãe, dos 11 filhos, a chegar na 8ª série. E aí foi a formatura da 8ª série, né, gente? Imagina, tivemos uma festa da 8ª série, né? Foi a festança, imagina, assim, orgulho da família. E formei 8ª série, foi maravilhoso. E aí as aulas voltaram, eu pensei, eu vou ter que voltar para aula, eu não posso parar. Eu formei 8ª série em 97, né? Foi quando minha filha nasceu. E em fevereiro já começava as aulas no segundo grau. Aí eu já tinha um menino de 4 anos que estava entrando para pré-escola. Ele já era alfabetizado, ele já sabia continha, o básico. E eu tinha um bebezinho. Eu não desisti. Não vou desistir não, cara. Eu vou ver o que dá. Eu quero, eu posso, eu vou. Se eu tiver que pausar, eu vou pausar, não finalizar. E eu fui. As aulas começaram, eu lembro no discurso tive um professor que falou que estava recebendo a gente de braços abertos. E eu fui. Eu lembro, eu fui pro primeiro ano. Não era uma coisa muito difícil. Não era uma coisa impossível, não era coisa fácil, mas era um sonho. E eu ia para a escola, levava um menininho de 4 anos, puxado pelo braço, meu filho mais velho, Matheus, levava o carrinho, a menininha no carrinho, e assim eu fui. Às vezes eu estava dentro da sala, a menina começava a chorar, eu deixava o meu menino de 4 anos aí já tinha uma biblioteca na escola, eu deixava com a moça que cuidava da biblioteca, agradeço muito ela tinha sido minha ex-professora, né? E aí o meu menino ficava lá, fazia dever, às vezes ela ajudava ele a fazer dever, ensinava a colorir, a ler, a estimular para ele não ficar lá à toa também, né? E eu estava dentro da sala de aula com a bebezinha de 3 meses, 4 meses. E às vezes ela começava a chorar, imagina, uma sala de 40 alunos, uma bebê começava a chorar. E eu sempre gostava de sentar, no máximo na 3ª carteira. E a bebê começava a chorar. E eu lembro assim que meus colegas foram maravilhosos. Eu lembro assim, o nome de muitos deles, ainda tenho contato com alguns. E a gente ia passando o carrinho. E aí pegava o carrinho, dava uma balançada, ia, chegava lá atrás, aí voltava a fileira, ia para outra fila. Fica minha menina rodava a sala inteira dentro do carrinho, às vezes eu pegava ela, saía da sala, me alimentava, voltava com ela. Aí mais ou menos lá para 6h30, 7 horas da noite, meu marido passava na escola, pegava, porque na verdade eu não deixava com a minha mãe, com a minha irmã nessa época, minha irmã já estava também estudando à noite. Eu estava 6ª, 7ª série, naquela época, né? Hoje não é mais assim que se fala. Mas ela já estava na 6ª, 7ª série, que é o 7º, 8º, 9º ano hoje, né? Que é classificado assim. E aí não tinha como deixar com a minha irmã e pro meu marido chegar de casa, né? Chegar do trabalho para ir na casa da minha mãe buscar, às vezes ficava meio difícil. E aí eu levava mesmo para a escola. E meus colegas me ajudavam, os professores entendiam. Era maravilhoso, né? A escola era maravilhosa.